A ingestão excessiva de sal, açúcar, óleos e gorduras pode causar diversos problemas à saúde. No caso do sal, o excesso pode levar à hipertensão arterial, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como derrames e infartos. Já o açúcar em excesso pode causar obesidade, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer. No entanto, é importante lembrar que nem todas as gorduras são ruins para a saúde. Enquanto o consumo excessivo de gorduras saturadas e trans pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, as gorduras insaturadas presentes em peixes, nozes e azeite de oliva têm efeitos benéficos para a saúde. É importante, portanto, escolher as gorduras com sabedoria e consumi-las com moderação. É fundamental que as pessoas tenham consciência dos riscos do consumo excessivo de sal, açúcar, óleos e gorduras e busquem manter uma dieta equilibrada e saudável. A alimentação é uma das peças-chave para manter o corpo saudável e prevenir doenças, e fazer escolhas inteligentes na hora das refeições pode fazer toda a diferença na qualidade de vida a longo prazo. Para compreender mais do assunto, acompanhe o Bendita Hora. Falar desse assunto, eu recebo aqui a nutricionista Fátima Michelin, já esteve aqui com a gente. Obrigado, Fátima. Obrigado por você ter voltado para conversar com a gente. Eu gosto muito do jeito que você apresenta, né? Trazendo para a gente com clareza. Obrigado mesmo, viu? Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Ô, Fátima, a gente colocou aqui, gente, ó, a gente tá falando dos vilões, os 3 vilões. O sal, o açúcar e ali a gordura, o óleo e tal, na gordura. As 3 coisas que dão sabor na vida da gente. Não é verdade? Porque assim, a gente, quando quer falar que uma comida tá ruim, a gente fala que tá sem sal, ou tá sem açúcar, ou tá seca demais, né? Uhum. Mas dá pra gente equilibrar, não dá? Dá para equilibrar. A questão é o costume, né? As pessoas se acostumaram a consumir alimentos com muito açúcar. Isso. Esse açúcar adicionado, eu tô falando, que é esse aqui, que é aquele que você coloca na as preparação. As coisas normalmente já tem açúcar. Sim, a maioria dos alimentos já são uma quantidade de açúcar. Esse glicose, açúcar que a gente frutose. coloca é o açúcar adicional. Adicional, Que, inclusive, agora, na nova rotulagem que nós temos, vai vir descrito no rótulo açúcar adicional. Então, quando se fala de açúcar adicional, é deste açúcar que é acrescentado à receita, e não o açúcar que faz parte do alimento. Uma laranja espremida tem o seu açúcar já normal. tem lá sua glicose, já tem sua frutose. Se for colocado este açúcar, aí vai estar lá, açúcar adicional tanto. Vai vir Vai ter que vir no rótulo. Isso é obrigatório. Agora, é verdade que vamos supor, o sal, o açúcar, que foram adicionados mais na nossa dieta, eles chegam a viciar mesmo a gente, a nos tornar dependentes deles? O açúcar é o que mais causa essa dependência. O sal, ele realmente é algo que vai realçar o sabor, né? Sim. Então, você coloca todos os temperos lá, quando você coloca uma pitada de sal, dá uma explosão de sabor, este sal. Dizer que nós precisamos obrigatoriamente desses nutrientes, não. Não precisa. Não precisa. Agora, o sal a gente não precisa, geralmente, para dar um equilíbrio nessa questão da pressão osmótica, não precisamos. A gente poderia ter sal no alimento? Sim, a gente tem o sódio, que é o sódio, que tem. A gente tem o sódio na maioria dos alimentos. Então a gente não precisa... A gente não tem necessidade de ter o sal acrescentado. Poderíamos não consumir sal. Então o sal é só pro sabor mesmo? Isso. O sal, ele tem mais ou menos entre 7.000, né, na história, 7.000 anos. 7.000 anos. 7.000 anos que o sal existe. Então, assim, antes disso, o ser humano vivia sem sal. Assim como o açúcar. O açúcar é mais novo ainda. Mais novo ainda. Tá ali, sabe, em torno do século V, mais ou menos, que começou a ter o açúcar. Então, a gente não tem necessidade de ter isso acrescentado. Só que, é lógico, a gente foi acostumado a consumir e a Organização Mundial de Saúde, ela definiu qual era a quantidade que você pode acrescentar ao alimento dessas substâncias. Ninguém respeita. No Brasil, eu falo no Brasil, não.
No Brasil, não. Do sal, quanto que pode? O sal, eu tô falando de uma questão de adulto, tá? Adulto. Um adulto que pesa mais ou menos uns 80 quilos, ele poderia consumir 5 gramas de 5 sal. gramas é muito pouquinho. É isso que tá aqui. É isso aqui? Ah, isso aqui. 5 gramas isso de por sal dia? é isso, por dia. Esses 5 gramas... Isso aí uma vez a gente coloca, né? Esses 5 gramas dá o quê? Aqueles saquinhos que a gente Sei. tem em restaurante, que é 1 grama, seriam 1 grama. 5 saquinhos daquele no dia. Não, e tem gente que consome numa refeição. Agora, você colocar um saleiro em cima da mesa, então, é um crime. Não deve ser colocado, principalmente para pessoas que têm hipertensão, já têm problemas renais, problemas de fígado, osteoporose, porque muito sal ajuda a retirar Também, olha. o cálcio, né, do osso. Agora, eu queria falar de cada... Eu não sei se isso pode ser considerado alimento. Não é alimento, o que é isso? Não é sal, açúcar? Sim, a alimento, gente... alimento. É alimento. Primeiro do sal, vamos falar do sal. Tá. Já que você começou já a trazer... eu pergunto, 5 gramas por dia. Por dia. Isso é é o máximo. Isso dividido em todas as refeições. Dividindo em todas as refeições. Todas as refeições. O melhor é que você consuma menos. Ele está dizendo assim, isso qual é é o seu limite? limite. É esse. Lembrando que é para uma pessoa adulta de 80 quilos. Se você tiver menos peso, tem que ser menos ainda. E se for criança... Agora, tem um negócio que deixa tão mais gostoso as coisas, aqui, né, o tal do glutamato monossódico, que a marca é o Ajinomoto. Eu vou falar para você uma coisa, eu compro aquilo a granel, você acredita? Eu compro lá no Mineirinho, perto da paróquia, para botar em pipoca. Aquilo é meio ruim também, né? É péssimo. É péssimo. Eu falei, é meio ruim. Ela falou, não, é péssimo. É péssimo. Ele serve para realçar o sabor. Ele não tem gosto em si de nada, ele só realça. Ele realça o sabor, só que ele tem uma quantidade de sódio extremamente alta. Ah, ele tem sódio? Sim, ele tem chama sódio. glutamato monossódico, é verdade. Então, assim, quando você coloca aquilo para realçar o sabor, você está acrescentando uma quantidade de sódio ainda muito maior. E aí os riscos de hipertensão, de derrame, de AVC, ele aumenta. Porque o sal, ele rouba o líquido, né? Então, é verdade. Ele tende a aumentar a pressão arterial. Você sabe que tem gente que tem tipo uma alergia ou intolerância ao glutamato, né? Chega a dar dor de cabeça, chega a dar... Ele causa um monte de coisa, né? Olha problemas. que coisa, gente. E ele deixa tão gostoso, porque ele desperta um sabor... Sim, ele é um realçador de sabor. É um quinto sabor, que é Isso, umami, não é? Umami. Isso. Você vai tomar café? Vou, mas vai. sem açúcar. É claro que ela vai tomar sem açúcar, porque senão... Olha aqui, olha. Posso colocar, né? Pode. Depois eu vou te acompanhar com açúcar, que ninguém merece. Olha aqui, ó. Você sabia que o açúcar pode afetá-lo tanto fisicamente quanto psicologicamente? E convenhamos que o açúcar nem é um alimento essencial. Há milhares de anos, os seres humanos tinham que esperar meses para comer açúcar, até que a temporada de determinada fruta chegasse. Mas hoje em dia, temos açúcar à disposição de várias formas e de fácil acesso. E não é de hoje que o consumo de açúcar da população brasileira aumentou consideravelmente. Segundo uma matéria da BBC, entre os anos de 2007 e 2017, o índice de obesos aumentou em 42%, enquanto o índice de fumantes caiu 40%. Para especialistas, o que explica esse aumento no número de obesos é o aumento do consumo de açúcar, principalmente os que são adicionados às bebidas açucaradas e produtos ultraprocessados. Segundo o estudo divulgado em 2019, o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos adoçados artificialmente, está associado a um risco maior de desenvolvimento de certos tipos de câncer. Eu quero falar, o açúcar é um vilão, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu quero continuar falando do primeiro vilão aqui, que é o sal, né? O sal que eu estava falando. O sal existem alimentos
você já disse que é perigosíssimo a gente acrescentar, adicionar tanto o sal quanto o açúcar, quanto aquilo que tem. Agora, tem alimentos que têm um teor menor de sal que a gente pode também comer e de repente isso fazer... Os alimentos naturais, todos, eles têm a quantidade de sódio equilibrada. Totalmente equilibrada. O maior problema são alimentos industrializados, porque esses alimentos, eles são acrescidos de sal. Então, e o sal também serve de forma de conservação. Isso. Então, se acrescenta o sódio, assim também como o açúcar, para deixar a vida desse alimento mais longa. E isso acontece em produtos industrializados. Interessante. Mas a humanidade já usava o sal para conservar como uma carne, forma de conservar conservação. peixe, conservar tudo isso, né? Isso. Descobriu essa forma. Isso. O objetivo não era temperar, era conservação. Não, era conservação. Tanto é que para você fazer o alimento, você tirava bastante sim. e não comia ele salgado. Agora, já que a gente está tão dependente, gostamos do sal, porque o sal é gostoso, aquela coisa, existe um substituto para o sal ou não? Como que a gente substitui Olha, o a sal? gente pode... Tempero, sim? Tipo... Existem alguns. Então, pimenta, por exemplo, ajuda a dar uma sensação de que tem mais sal. O limão também. Então, limão. se você espremer limão numa salada, por exemplo, vai dar uma sensação de que tem mais sal. O que eu recomendo é que você misture e faça uma misturinha. Por exemplo, compre salsinha, cebolinha, tudo desidratado. Orégano. E aí você coloque 2 colheres de sopa num potinho do sal e coloque 1 colher de sal só. Então, para cada colher de sal, 2 colheres de sopa de temperos secos. E aí você mistura e usa aquilo como... Aí você vai escutar quando... Olha que já olha que dica reduziu interessante. bastante. Reduziu bastante. Não tirou o sal todo, deu aquele gostinho. Sal, isso. E as ervas têm ação medicinal, né? Você sabe que eu tenho fitoterapia. É verdade, ela é fitoterapeuta. Tem ação medicinal e ainda vai ajudar o seu organismo. Não, achei interessante. Então, essa dica é interessante. Faz ali com tudo seco, direitinho, põe um pouquinho de sal e tempera com isso. Tempera, fica muito gostoso. Não colocar nunca sal à mesa e jogar sal para quem, principalmente para quem tem problemas de saúde, não usar o saleiro e nem pegar assim, sabe, aquela pitada de sal e jogar. Também não. Você sabe que eu machuquei esses dias, eu tô ainda doendo aqui, ó. Eu furei meu dedo aqui com a furadeira. Sabe por que eu estava fazendo? Eu tenho um saleiro e eu achei que os furos estavam muito pequenininhos. Achei que os furos... Peguei um saleiro de porcelana. O negócio, a broca quebrou e enfiou aqui. Olha, o que eu estava fazendo? Aumentando o buraco para cair mais sal. Serviço ruim. Agora... Também outra coisa, padre, que pode fazer é diluir o sal em água e usar o borrifadorzinho para temperar a salada. Então, põe só um pouquinho de sal, dilui com água. Tem um sal também com menos sódio para vender? Tem. Mas não é... Tem um sal light, que ele tem um pouco menos... Funciona aquilo? Funciona, mas assim... Mas aí a pessoa vai querer pôr mais. O ideal é consumir menos com consciência. Vamos pro açúcar. Oi? Sal rosa, sal do Himalaia. Ótima pergunta. E aquele negócio de sal do Himalaia, que eu acho que tudo mentira aquilo, né? Aquele sal cor-de-rosa, é verdade. É que, na verdade, eles são de outra fonte, né? Você tem... Mas é sal do mesmo jeito. É sal, tem sódio também da mesma forma. Você tem o que vem do mar e o sal do Himalaia, por exemplo, é de rocha. É uma rocha. Então, mas... Tem sal marinho e tem sal de... Mas a quantidade de sódio... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Fala, o sal do Himalaia é melhor. Não. Não é... Às vezes falam por questões de refinamento, né? Da quantidade de produtos que se utiliza, químico. Mas com relação ao nutriente sódio... Não, mesma coisa. E tem mais uma coisa. O monte de sal rosa que tem por aí é tudo pintado. Também, não é? Tem. Aí, tá vendo? Fraude. Tudo pintado. Põe a anilina no sal e cuidado. Vamos lá, que eu tenho que aproveitar a Fátima aqui, porque o tempo passa tão rápido quando ela fala. Aqui, ó, o açúcar. O açúcar é um vilão. Sim, o açúcar é vilão. O açúcar adicionado que a gente falou. O açúcar adicionado. Ele vicia, ele cria processos inflamatórios no organismo, desenvolve diabetes. Diminuir também? Aliás, poderia eliminar. Poderia tranquilamente, pode viver. Sem o açúcar adicional. Sem o açúcar adicional, porque a gente tem frutose, tem glicose em vários nutrientes. Frutas, verduras e legumes. Então,
poderia ser dispensado. Agora, se vai consumir, já se tem o hábito. É uma quantidade bem pequena Qual a por quantidade? dia. O sal são 5 gramas por dia. Aqui eu estou colocando também para um adulto. Tudo eu coloquei para um adulto. Isso aqui é a quantidade? Seria 40, em torno de 40 gramas você consumir durante o dia Isso aqui seria o dia todo? Máximo. Isso aqui só? Isso Quer matar a é. gente, Fábio? Meu Deus, só isso. Olha que eu usei isso aqui, ó. Quantos Aí tem gramas? 5. 5 gramas, é. Tem 5 gramas. Meu Deus do céu. Então, assim, daí para menos. Uma xicrinha de café eu usei 5 gramas. Então, assim, não tem necessidade disso. Como é que eu faço para reduzir essa Isso, quantidade? como é que eu faço? Eu digo que para quem é viciado em açúcar, o ideal é faz um teste, coloca um tanto de açúcar só para si em casa. E aí você vai diminuindo 1 colher por dia. E a cada 2 dias você diminui uma. Para o seu paladar acostumando. Acostumar. A cada 2 dias, você diminui 1 colher que você coloca Aí você vai devagarinho. no seu consumo Não é do radical. dia. Não é radical. Porque a papila gustativa, em 14 dias, ela se renova. Entendeu? Ela vai Então, ser- você vai aprendendo a perder o sabor. E quando você tira o açúcar, você percebe que fica mais saboroso As outras coisas. Agora, me fala uma coisa, os adoçantes, evitar também adoçante? Todos os adoçantes devem ser evitados. Agora, eu tomo adoçante, eu tomo muito a stevia. Estévia, ele é de uma erva, De né? uma É um erva, produto... De todos os adoçantes seria menos pior. Menos pior. É o menos pior É o menos deles. pior. Por quê? O que acontece? Você tem a questão do vício, Do vício, né? é. Quando você coloca adoçante, que dá o sabor doce para o cérebro, ele vai tá tendo uma mensagem de que entrou o doce. Então, a questão psicológica e neurológica, ela vai permanecer pelo conta do adoçante, entendeu? Não vai melhorar isso. Não vai melhorar. Mas é lógico que em relação ao açúcar que entrou, o processo inflamatório, ele diminui no caso do stevia, mas os outros prejudica. Então, evitar também adoçante é mudar o hábito. Então. Mudar o hábito. Olha aqui, Rodolfo, se ficou sem falar de gordura, você vai ter que voltar. Só não falamos da gordura. Só rapidinho, gordura, então, a gente deve evitar ao máximo. Gordura deve evitar Esse ao óleo de máximo. soja, óleo de coisa, O máximo. ideal Sem nada. É retirar, mas se você realmente quer consumir, tem que consumir muito pouco. Eu falo do fio do óleo, né? Você vai Fio do colocar óleo. na panela, virou, caiu aqui, é um fio. Um fio. Tira. Não é E pra... o azeite? O azeite pode consumir em maior consumir. quantidade porque ele tem ômega 3 e ele vai melhorar, O né? azeite, então, a dá pra- saúde. Agora, sim. evitar ao máximo esses Esse óleos, aqui, né? evita ao máximo e, se de preferência, retire. Gordura de coco, o pessoal usa. Gordura de coco, bom para a saúde. Bom pra Muito saúde. bom. Ó, ficou devendo, viu? Que você tem que voltar aqui. Ficou devendo porque tinha muita coisa para eu perguntar para você. Na mas verdade, era assunto para cada um. É um programa para cada um. Eu quero agradecer já a simpatia, a sabedoria da Fátima Michelin. Atenção, você vai seguir ela no Instagram, @Fátima Michelin Oficial. Fátima Michelin Oficial. Gente, é uma das melhores fitoterápicas e nutricionistas que nós temos hoje no Brasil. Pode seguir, ó, @Fátima Michelin Oficial. E também pode se inscrever no canal do YouTube dela, que é ótimo. Fátima Michelin Nutricionista. Fátima Michelin Nutricionista. Obrigado, viu, Fátima? Obrigado. Obrigada, eu que falei que você agradeço. está devendo, tem que voltar, tá bom? Eu volto, com Tá certo? certeza.